Fala, Chofera, mais um Leg Trans Podcast. Fabi Ronaldo trazendo novamente a... Isa, parte 2. Isa, já quero começar a te entregar a sua carteira, que é carteira, né, caneca? Toma sua carteira. Pode me dar minha carteira. Muito obrigado. Adorei. Atrás aí, ó, tem um QR Code pra você assistir o seu episódio passado. E agora o próximo Que beleza. de hoje. Valeu, muito obrigado. Pessoal que assiste fica doido pra ganhar uma caneca dessa. A gente tá dando a caneca, tá? Só vir Tá cá bom. buscar. Vem cá em casa que a gente entrega pra você, não tem problema não. Fica mais caro Vou deixar enviar aqui. do que a caneca mas propriamente. quem chora ganha uma canequinha, tá? Tem que sair das canequinhas de brim. Mas tem que ser chorão. Tem que falar assim, tô colado todo domingo no podcast. E ganha 100zão de Pix também. Como é que é o lance do Pix? Oi, gente, ó, o Pix eu acho que é melhor do que a caneca, hein? 2 Pix de R$100. Durante o episódio aparecem 5 códigos. 5 Aqui códigos nesse cantinho. direito, isso mesmo. Então, o primeiro a anotar esses códigos, são 3 letrinhas, anota durante o episódio todinho, e o primeiro a comentar os 5 códigos certinho já ganha R$100. Aqui embaixo na descrição tem um link assim, ó, Vale Pix. Só você clicar, preencher esse formulário e enviar. Então, o primeiro a comentar ganhou. Quando fala preencher formulário, parece uma coisa gigantesca, não é? Só Não. seu nome, seu WhatsApp, que a gente precisa te ligar, né? E os 5 Exatamente. códigos que vão aparecer aqui no cantinho. A primeira coisa é passar a mão no papel, na caneta e anotando os códigos aí. Vão aparecer ao longo da live. Tem gente que fica assim, cadê os códigos? Os códigos aparecem ao longo da live. A qualquer momento vai aparecer um. Pode ser que agora, nesse momento, esteja aparecendo um aqui, ó. Quem sabe? E oi? Anotou? Apareceram as 3 letrinhas, você anota. Opa, apareceu as 3 aqui. Daqui a pouco vai aparecer mais 3. Aí você vai anotando. Pegou as 5? Exatamente. Clica aqui em Vale Pix R$100. Preenche nome, telefone e os códigos, 5 códigos. A Isa trabalha muito, gente, com medo de dirigir. Eu sei que todos os seguidores da Isa aí têm essa percepção. Ela tem curso Dirige a Mente que trabalha sobre isso. Qual é a porcentagem que chega para você de pessoas que falam assim, eu tenho habilitação e tenho medo traumático? O que você tem? Porque tem vários tipos de medo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, vamos começar aqui pela quantidade de pessoas, né? Estima-se hoje que 80% das mulheres habilitadas, elas tenham medo de dirigir. Então, chega muita gente. Inclusive, não é só mulher habilitada, não, que participa do curso, que tem acesso ao curso, não, que procura esse tipo de informação. Tem muita gente, é até interessante falar, para poder, de repente, alguém que está assistindo aqui a live hoje vai se identificar com isso. Pessoas que elas têm o sonho de dirigir, mas elas têm medo de aprender. E, às vezes, quando ela chega na autoescola e ela fala isso na Ela tem autoescola... medo do desconhecido. Ela tem medo de aprender, mas ela tem um sonho, ela quer dirigir, mas ela tem medo de aprender. Quando ela chega na autoescola e ela fala isso, muitas vezes a recepção, né, que é o primeiro contato que tem com a aluna, ela não sabe tratar esse tipo de pessoa. Porque, tipo assim, se você tem medo, por que você quer dirigir? É melhor você ficar longe disso. Você tem medo, Pra que você quer dirigir? Mas isso quer dizer o quê? Que ela quer vencer esse bloqueio, ela quer passar a superar isso e conseguir, de fato, realizar o sonho dela. Entendeu? Então, existe também, não é só a pessoa habilitada, existe a pessoa que ela não sabe dirigir, mas ela tem o medo de aprender. Só que ela não quer mais ficar com esse medo. Então, a gente também recebe esse tipo de pessoas com essa situação, tá? Passando por essa situação. Pessoas que vão fazer a prova, né? Que tem muito nervosismo. Às vezes, também, a pessoa nem chegou na hora da prova e ela tem muita dificuldade de aprender por conta do medo. E o instrutor, ele não tem condições ali de lidar com essa situação durante as aulas. Então, ele vai jogando informação e rezando para ela absorver. Então, pelo Chega que eu na hora entendi, da você prova. atende 3 públicos. O de antes de tirar a carteira, Isso. o que está durante o processo, que está lá fazendo as aulas e sofrendo e não conseguindo aprovação, Isso. e depois de habilitado, que também não dirige. Que também não dirige. E aí a gente entra naquela questão que a gente estava até conversando aqui em off, dos vários tipos de medo, né? Existem os medos traumáticos, que é aquela situação que a pessoa passou por algum acidente, alguma situação que realmente, assim, caramba, tudo remete a ela já sabe exatamente o que ela lembra quando ela pensa de dirigir, né? Quando ela precisa de dirigir, ela se lembra daquela situação e sabe por que ela tem medo. Agora, tem pessoas que elas nem sabem por que tem medo. E elas ficam o tempo todo ali, né, sofrendo, procurando uma causa, um motivo para poder justificar essa incapacidade, né? Porque até julga isso como incapacidade, que olha outras pessoas conseguindo dirigir tão facilmente, né? E para ela é tão difícil, para ela é tão
doloroso esse processo. Então, existe também essa questão, né? A pessoa não sabe por que ela tem medo. Ela simplesmente sente, ela não consegue desempenhar, ela não consegue desenvolver, ela não aprende direito, ela desanima porque ela se sente muito frustrada, como ela erra muito, ela quer manter o quê? O que que seu corpo faz? Ela quer se afastar daquilo que sente dor. Ela não quer passar pelaquela situação de novo. Então, ela não sabe lidar com isso. Tem esse tipo de medo. Tem medo também, por exemplo, a pessoa tem medo de passar vergonha, medo do julgamento das outras pessoas. Às vezes ela sabe fazer, ela sabe a técnica, ela sabe o que tem que ser feito, ela não consegue executar porque tem outra pessoa olhando, ou que ela tem medo da pessoa estar julgando, de repente parar no sinal, ela já acha que isso tá todo mundo olhando para a cara dela. Então isso não tem nada a ver com técnica, tem mais a ver com fobia social, né? Tem mais a ver com outros tipos de medo. A baixa autoestima também é outra coisa. A pessoa vive a vida inteira ali sendo influenciada, ouvindo. Você não vai conseguir. Ih, você dirigir? Para. Você não consegue nada. Você é burra, hein? Fala pro seu filho a vida inteira pra ele. Você é burro, você é burro, você é burro. Qual é a chance que esse menino tem de ser inteligente? Pouca. Porque ele cresceu a vida inteira aprendendo que ele é burro. Então, a pessoa também tem esse tipo de... A autoestima dela fica tão baixa, ela não consegue lidar com essa situação. Ela não consegue acreditar que ela pode olhar uma aula, né? Ou então passar por uma aula e conseguir desempenhar aquilo na hora que ela está dirigindo. Então, são vários tipos de medo. O mais importante é a gente identificar qual é esse medo que a pessoa está passando naquele momento para ajudar ela da melhor forma. Porque, às vezes, a pessoa está passando por uma sessão de terapia, várias sessões de terapia lá, mas o problema dela é técnico. É habilidade prática. Então, qual é a chance que ela vai conseguir desenvolver? Menor, né? Então, talvez se ela estivesse passando por aula prática, ela estaria melhor do que ela estaria fazendo as 10 sessões ou 20 sessões de terapia. Uma coisa é certa, qualquer que seja o seu medo ou falta de prática e habilidade, tem solução. Exatamente, né? Tem que procurar ajuda. A primeira coisa é que a pessoa, principalmente do medo de dirigir, a pessoa tem que aceitar que ela tem um medo. Ela tem que assumir que ela tem medo de dirigir. A partir do momento que ela assume o medo, ela vai procurar soluções, vai procurar alguma coisa para poder fazer, ela já começa a se encaixar assim, tá, tudo bem se eu não dirijo igual o Ronaldo, mas eu vou dirigir do meu jeito, porque ela assume para ela que ela tem uma limitação. E às vezes a gente fica com vergonha, a gente não quer mostrar essa parte, né? Então, você ajudar a pessoa, a partir do momento que ela te procura também, né, procura a solução, você ajudar ela a aceitar essa parte, isso é muito importante, isso ajuda muito ela. Ela começa a falar que não gosta, que não é assim, eu não gosto de dirigir, não. Mas, na verdade, ela tem um medo. Ela tem medo. Você falou que uma coisa é certa e tem outra coisa certa. Falando sobre reconhecer o medo, briga comigo não, tá, irmã? Vou contar aqui. A minha irmã, ela não é uma exímia motorista, ela começou, mas ela se vira dentro dos 30 ali direitinho. Me surpreendeu, tá? Porque... Ela mora numa chácara, ela vai toda vez que ela precisa na rua, no supermercado, leva o filho pro médico, vai nas cidades vizinhas, só não dirige à noite. Ela reconheceu que a limitação dela é não dirigir à noite. Durante o dia, você pode contar com ela, que ela leva todo mundo para qualquer lugar. Para todo lado. Sai da cidade dela, vem aqui visitar em casa, vai em que é outra 60 cidade. quilômetros, né? Nós moramos a 60 quilômetros deles. Ela vem aqui em casa, ela só não dirige à noite. Ela reconheceu a limitação É dela. uma dificuldade, questão visual até, né? Porque farol alto no olho, você mesmo tem dificuldade. Não, eu vou falar, é difícil para mim dirigir à noite, gente. Eu dirijo, mas se eu falar que eu gosto, que eu me sinto confortável, não, eu não me sinto confortável. Tem pouca visão. Tô de lente. Mas a visão, o farol, por exemplo, igual quando sai à noite, é sempre eu e o Ronaldo. Então, ele que vai dirigir. Mas quando eu preciso assumir esse papel, eu não tenho tanta prática, mas eu dirijo, não é fácil. Não, já tem a dificuldade, né? Dirigir à noite já tem as suas limitações. Então, você falou o negócio aí da aceitação dela, né? E a gente entra numa outra questão também. Muitas pessoas, elas deixam de praticar dirigir porque tem medo de estacionar. Porque tem medo de colocar o carro na garagem ou de tirar o carro da garagem. Então, ela deixa de fazer a prática. Às vezes, ela sabe, né? Ela consegue andar no trânsito, na rua, no bairro, mas ela deixa por conta disso. E aí, ela acaba, ao invés de ela evoluir, ela acaba atrasando o desenvolvimento dela. Né? Então, aceitar, tipo assim, você vai estacionar mais longe? Vai. Você vai procurar a vaga maior? Vai. Você vai pedir ajuda para estacionar? Vai, mas isso, com o tempo, você vai fazendo, você vai aprendendo, vai chegando um pouco mais perto. A minha história mesmo de estacionar, é até uma das perguntas que me mandaram aqui para você,
que perguntando sobre qual que era a sua dificuldade quando você começou a dirigir. Ih, eram Mas depois você responde. A minha história de estacionar lembra muito isso, esse fato da aceitação. Eu queria muito dirigir, sempre tive vontade de dirigir, queria muito, tirei a habilitação, trabalhava num lugar um pouquinho mais distante, então eu saía muito cedo para poder chegar e ter a vaga mais próxima. Então eu comecei primeiro estacionando muito longe, aí depois eu comecei a chegar muito cedo. Aí o tempo que eu ia andando até o trabalho, o caminho que eu fazia com raiva. Que eu olhava as outras vagas, caramba, por que eu não trouxe o carro até aqui? Eu olhava, uma hora eu vou olhar. Eu namorava aquela vaga, namorava a vaga, até que agora eu vou. Aí chegava lá, não tinha vaga. Aí eu dava a volta e voltava pro meu porto seguro. Deixava lá, mas eu vou de novo. No outro dia fazia a mesma coisa. E assim foi indo. Aí uma vez eu consegui, beleza, me senti super poderosa. Na outra eu fui chegando mais perto. Mas eu não deixei que esse medo de estacionar ou a dificuldade de estacionar me limitasse de praticar. Então as pessoas, elas seguram muito nesse fato, mas eu não sei estacionar, e aí como é que... Se apegam ao problema e não vê o tanto de outras coisas que elas conseguem fazer, né? Inclusive, garagem e estacionamento, você domina muito melhor quando você aprende ali, por exemplo, carro manual, controle de embreagem. E você só aprende controle de embreagem você indo pro trânsito, dirigindo e lá, reduzindo marcha, aperta a embreagem, passa quebra-mola. Você vai começando a ter mais controle dos pedais. De repente, você começar primeiro pela garagem vai ser mais difícil do que você começar pelo trânsito. E aí, pelo trânsito, não. Você vai ganhando um pouco mais de liberdade, vai sentindo gostinho, você vai se sentindo mais motivado. E depois você passa por uma coisa mais, né? Na sua dificuldade, né? Você passa uma coisa mais difícil. Eu falei da minha irmã aqui, mas não significa que no futuro ela não vai dirigir à noite. Hoje ela não se sente preparada. Mas a questão de ganhando confiança, daqui a pouco ela está dirigindo à noite. Até em relação a esses probleminhas que vão acontecendo, essas pequenas pedrinhas nessa trajetória até a pessoa se tornar um motorista confiante e tal, nem tudo vai ser solucionado. Tem gente que ele não precisa fazer baliza para dirigir. E tem alternativas, né? Você mesmo, quando não estava segura totalmente, você não usava alternativas, parava mais longe, às vezes procurava um estacionamento. Então, nem tudo, ao caso da Carol aqui, a minha cunhada, irmã da Fabi. Ela não dirige à noite. É uma limitação para ela hoje. Ela reconhece isso, mas ela não deixa de dirigir. Ela dirige para todo lado. Ela resolve a vida dela dirigir. Na dela e do marido dela. Porque, coitado, se o marido precisa ficar carregando para todo lado. Então, é isso. É igual quando eu estou na aula de primeiros socorros. Ah, mas se o sujeito estiver assim, aí vai morrer. Ué. Não tem, nem tudo tem solução também, né? O cara quer chegar com você num ponto que você fala assim, não, aí você faz isso. Chama Jesus Cristo para ressuscitar o cara, porque não tem jeito. Eu imagino que vai ter casos em que você vai virar para a pessoa e falar, a gente tem alternativas para isso aqui, você não precisa fazer desse jeito, você não precisa fazer dessa forma. Eu já vi gente, Isa, que não consegue fazer baliza do lado direito, que é o padrão, na mão, direção, né? De jeito nenhum. Mas do lado esquerdo faz com facilidade. É o lado que está do lado dela ali, é fácil, é só procurar uma via de mão única, onde ela pode estacionar de qualquer um dos dois lados, estaciona do lado esquerdo. Sim. É uma alternativa. Gente, hoje em dia tem um monte de estacionamento pago que é baratinho. Exatamente. Hoje em dia e ali, chegar ali e falar assim, ai, me ajuda aqui, moço. Me ajuda a colocar o carro na vaga aqui. Vou contar um caso de ontem aqui, que eu contei pro Matheus. Ontem eu peguei a moto do Matheus, uma BMW, de 50 mil reais. BMW, hein? 4 metros de altura. Eu falei, se eu preciso ir no correio, mas não tem lugar para estacionar. Peguei a moto do Matheus, parei. Onde eu parei era descidinha. Não vai não, porque nesse momento não tem ninguém em mente aqui para te substituir. Nem quisia, né? A pessoa aqui muito alta, vocês já perceberam, né? Dá para ver pela diferença. Estacionei. Só de uma perna, só encostei no chão e fui. Na hora de sair, a perna direita, que era o lado mais baixo, subiu. Quem disse que eu conseguia bater no descanso para ele levantar? Não ri, não. Aí, eu tô rindo porque eu tô me imaginando fazer a mesma coisa. Pé direito. Para ela descer da moto, ela tem que jogar o corpo pro lado e a outra perna não alcança a distância. Ela tem que pedir alguém, só puxa o descanso aqui para mim. Eu pedi alguém para levantar o descanso. Tá rindo, né, diretor? Você é maldoso, né? Mas eu vou te contar outro caso. Né? Tem um camarada na cidade vizinha aqui que ele não conseguia fazer um retorno com a moto, não. Ele conseguia até fazer conversões. Chegou aqui na rua e consegue virar para lá. Mas se você precisar chegar num lugar e voltar aqui, na mesma rua, ele não conseguia, não. Então, o que ele ia fazer? Descia da moto,
Manobrava ela com a mão, virava ela no sentido contrário, subia, né? De novo e ia embora. Mas não deixava de andar, né? Ontem, por muito pouco, eu não fiz isso também. Eu tava insegura, medo de cair na moda do Matheus. Gente. Perfeito. Isa, você falou de medo. Medo. Mas muitas vezes não é nem tanto o medo. Às vezes são crenças limitantes. O que é uma crença limitante? O marido falando na cabeça da pessoa. Você quer ver um exemplo de crença limitante? É a pessoa que vai para o exame de direção pensando assim, o examinador está lá para me reprovar. Ele não vê o examinador como um avaliador, ele vê como um reprovador. E, na verdade, não é. Muitas vezes é influenciado por aqueles que não conseguiram passar. Em alguns casos, dependendo do lugar e até da banca, eu sei que o índice de reprovação costuma ser alto, mas você não pode se prender aos casos que deram errado. No dia que eu fiz exame de direção, para você ter uma ideia, foram 864 candidatos. Você sabe quantos que saíram de lá habilitados? Sabe quantos? Não. 27. Nossa! De 864, 27 saíram de lá habilitados. Mas Eu 90% ficou na Eu fui um deles. Isso foi antes da implementação das autoescolas. As autoescolas até existiam naquela época, mas como não era obrigatório passar pela autoescola, o pessoal pensava o quê? Nada, eu aprendo sozinho em casa, com o pai, com a mãe. Por isso o índice de reprovação era tão alto. Hoje o índice de reprovação não é tão alto, porque as autoescolas que são obrigatórias para o candidato, ele acaba aprendendo, treinando, e é uma sensação errada que a pessoa tem mesmo. Tem quem já dirige, então, quem já tem alguma habilidade, algum domínio com o carro, às vezes aprendeu lá pela roça fora, ele pensa que ele é capaz de chegar lá e fazer o exame e passar. E não é, né? A gente sabe bem disso. Inclusive, você pegar qualquer motorista hoje habilitado, quanto mais experiente ele for, menor é a chance dele passar no exame. Quando eu tirei a minha carteira D, aconteceu isso. Os 4 primeiros já dirigia há muito tempo, já. E aí eles pediram para fazer primeiro e tal. Não, deixa eles fazerem, deixa a gente fazer primeiro, porque a gente já tá acostumado, já dirige caminhão, já dirigi isso e tal. Só vou fazer a baliza aqui. Os 4 perderam. Os 4 perderam, da minha passou. frente. E aí entrou a bucha depois. Aí eu passei, aí vambora, galera. Agora vamos. Tem que passar pra abrir a porteira, né? Aí, vambora, agora vocês podem passar. E o pessoal sempre prende no caso que deu errado, né? Igual a mulher que foi ganhar neném e deu errado. 100 foram lá, deu tudo certinho. Essa 100 não sai falando, nossa, é uma maravilha, não doeu nada, foi tudo... Mas uma que foi deu errado, né? E olha, você deve saber muito bem. As pessoas, elas entram já na autoescola já com a imagem da prova prática, principalmente da prática, né? Como sendo o dia aterrorizante. Elas já têm essa cena do medo gravada na cabeça delas. Não porque elas viveram isso, mas nem todas, né? Às vezes algumas podem já ter passado, mas nem todas. Mas porque elas aprenderam essa experiência de outras pessoas. A gente aprende, não é só fazendo, a gente aprende assistindo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo. Então, elas tiveram elas aprenderam com essas experiências, mas não foi delas, foi de ouvir outras pessoas. E elas entram na aula teórica aterrorizadas, porque elas estão já pensando no dia que elas vão fazer a prova. Já tem na cabeça delas tudo montado assim, vai dar errado, não vai dar certo, o examinador vai ser assim, eu vou estar desse jeito, eu não vou conseguir. É dessa forma, a cabecinha já vem pronta. E aí, se você pega um instrutor ou uma instrutora na parte teórica, que entra e trabalha com ela, cara, percepção cada um tem a sua, impressão cada um tem o seu. Então, não leva para você. Isso aqui você tem que viver cada dia de uma vez só. Cada dia como... um dia de cada vez, né? No caso. E você ter a sua própria experiência. Você ter ali a sua própria marca, você sentir o que você está... perceber o que você está sentindo de cada situação que você está vivendo. Tanto da aula teórica quanto da sua primeira aula. As pessoas entram na primeira aula prática e elas querem saber dirigir. Mas ela está ali para aprender, ela está ali para errar, mas ela não quer errar. Ela quer já saber fazer alguma coisa. Eu recebo vários pedidos. Eu vou entrar na autoescola, mas você tem como você me dar uma aula que eu quero ter uma noção do que fazer? Mas você está entrando na autoescola. Se você está entrando na autoescola, é para você aprender isso lá. Então, isso é o que ela pensa, é o que ela acredita que tem que ser. Então, se existe um trabalho psicológico e até emocional antes mesmo dela começar a aula prática, quando ela começar a fazer, ela vai fazer de forma diferente. No dia que ela estiver na hora do exame, ela vai estar nervosa? Vai estar nervosa e tal, mas ela já vai ter uma outra percepção, ela já não vai entrar com aquela imagem de tipo, vai ser ruim, vai ser tudo negativo, vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer... Elas atraem exatamente tudo aquilo que elas não querem, elas atraem pensando nisso.
O cérebro, realmente, ele acaba sendo atraído É a pela mente. coisa negativa. Negativa, É a crença limitante. E aí que entra o trabalho psicológico, a gestão emocional nessa pessoa. Existem gatilhos mentais, eu vou te contar um aqui, talvez você tenha um ou alguns para contar. Gatilhos mentais que fazem a sua mente se sentir confortável, confiante num determinado momento. Eu, por exemplo, costumava, né, que eu não dou mais aula de prática e direção, com exceção do que eu estou fazendo com o nosso Eu diretor. aprendi um com você. Qual e que é? ensino. Qual que é? O do cinto de segurança. Isso, você instala ali o cinto. Estala o cinto. Você pode Tac. usar outros. É segurança. Eu já vi instrutores ali, na hora que ele vira a chave, funcionou o motor, é como se estivesse acionando uma turbina nele. Naquele momento ele se sente empoderado. Parece besteira. Mas, meu amigo, a sua mente é a coisa mais traiçoeira que existe. Se você convencê-la de que você não é capaz, que o negócio é um bicho-papão, ela vai te ferrar com isso aí. Agora, se você convencer a sua mente de que você acionou aquilo ali, que ele é um aditivo, você vai estar empoderado, isso, cara, acontece em todas as áreas. No mundo esportivo, isso acontece. Eu lembro de um lutador que ele tinha um gatilho mental desse. Eu lembro assim, eu me recordo, eu não lembro quem era. Que na hora dele entrar, às vezes ele estava apanhando ali no ringue, apanhando. O técnico dele ativava aquele gatilho mental, é como se acionasse uma turbina no cara e ele ficasse 2, 3 vezes mais forte. A partir dali ele começava a bater. Olha que coisa incrível. Mente purinha, cara, mente purinha. Então tem esses gatilhos mentais, e isso tudo é feito te remetendo a sua mente a coisas positivas e deixando as negativas de lado, coisas que você não vai fazer com estalar de dedo. Não é assim, eu vou pensar que eu vou dar o estalo ali do cinto, que aquilo vai me importar. Não é assim, é feito um trabalho. Eu estou fazendo com aquela figura ali, está atrás das câmeras lá, né, gerenciando. Ele não sabe, mas tem alguns procedimentos que eu faço com ele que fazem ele desenvolver confiança. Inclusive, está confiante até demais. Por Né? isso que eu sou Já pode trabalhar ao contrário. Pra não se achar demais. É coisa que se eu contar para ele, perde o efeito. Mas eu vou fazendo. Aliás, tem coisa que a gente faz tantas vezes há tanto tempo que acaba ficando automático da gente na hora de passar. O rapaz está voando. 3 aulas, fez baliza, mudou marcha, morro acima. Não dirigia. Morrão que você viu ali. Sim. Desenvolvendo e reduzindo a marcha naquele morrão ali. Tem muito motorista. Você pega ele lá embaixo, lá de primeiro, e fala assim, desenvolve a marcha aqui na subida. Quem não consegue. Ele dá pouca velocidade, na hora que vamos dar a marcha, o carro morre. O folgado ele já tá fazendo. Mas foi igual um peão em cima do boi bravo também, né? Não. A primeira vez. A segunda já... Opa! A segunda já não deu isso. Quer dizer, eu fiquei impressionado. São gatilhos mentais que a gente usa, né, Isa? Gente, eu sei que você é entrevistado, mas deixa eu só falar aqui de experiência minha. Que quero falar, né? Eu quero falar como em relação à crença limitante. Há uns anos atrás, há 8 anos, a gente precisou passar por uma coisa particular nossa. E eu buscava comentários de gente que tinha feito a mesma coisa que eu e que tinha dado certo na primeira vez. Eu não queria saber de resultados de gente que tinha conseguido o mesmo resultado que eu buscava pela segunda vez. Então, pela segunda vez eu não lia. Só lia os resultados de quem conseguiu na primeira vez, que era o que eu buscava. Coincidência ou não, ou querer de Deus, eu consegui o meu resultado na primeira tentativa, onde eu só li comentários positivos de primeira tentativa. Sobre a questão do empoderamento que você estava falando, eu acho que a pessoa já tem que sair de casa. É seu exame, é sua aula, já se veste, já arruma o cabelo, sai assim, se sentindo linda, preparada, confiante, que eu acho que o empoderamento já parte daí. Você se sentir bem com você mesmo para você chegar lá na hora e se sentir bem para a hora do seu exame, né? Eu acho que começa no físico para chegar lá no psicológico e arrebentar na aula prática. Isso que você falou aí me remete àquilo que a gente aprendeu com o Dr. Edson e a doutora Andresa. Que a mente influencia o corpo, isso a gente sabe. Se você tiver com medo, isso é uma coisa da sua mente. E aquilo influencia no seu corpo. Você começa a tremer, fica com as pernas bambas, sua, não é? A palma das mãos. Mas que o corpo influencia a mente, eu não sabia. E quando ele me falou, eu duvidei. Ele falou, então vem cá. Enche o peito. Enche o peito, já deu um gás maior. Agora, coloque-se na posição mais ereta possível. Peito para frente, ergue a cabeça, deixa os braços um pouco abertos, as pernas também de maneira que te dê o máximo de equilíbrio. Como se fosse o super-homem. Bota a mão na cintura aqui agora. Super-homem, não é super-guial não, tá? De mão na cintura. Ele me fez ficar numa postura, numa posição que passou uma sensação positiva
para o meu cérebro. E a gente fica mais confiante. Olha que coisa incrível. Sim, é estímulo físico, né? Tem, tem, assim, o nervosismo, o medo, a ansiedade, ele tem vários níveis, né? Então, você, dependendo do nível que você tá, tem um exercício adequado ou melhor para aquele caso. Você tá falando do negócio do gesto físico, tem um que é muito simples, que a gente faz e que a gente não usa ele, que a gente deveria usar ele com mais frequência, exatamente para conseguir esse empoderamento, para conseguir essa garra de conseguir tal. Vocês podem até fazer aí, se vocês quiserem. Quando você faz assim, yes! O que você sente? Yes! O que você sente? Faz um yes. Dá O que te lembra? Yes! Vitória. Vitória, Positividade, conquista, positividade. Porque ele já joga uma mensagem para o seu cérebro que você está ganhando alguma coisa. Bobo, quem te ensinou isso? Não sei. Mas o seu corpo aprendeu em algum momento que você fazendo esse gesto, tanto no rosto, tanto no auditivo, ele remete a mensagem de vitória, de conquista, de que você ganhou alguma coisa. E tem que tomar muito cuidado. Você está em área de exame, por exemplo, a gente vê gente sair chorando dentro de carro. Mas a gente vê gente sair pulando também, de alegria, de alegria. Mas você se apega a quem? A quem saiu chorando. Normalmente é que saiu chorando. Então, se você não quer ser influenciado negativamente, se isole pelo menos, porque você não vai ser influenciado positivamente, mas negativamente também não. E eu fiz isso quando eu fui tirar a carteira. Eu fiquei num cantinho que eu vi que a reprovação estava meio alta, fui para um cantinho, estava um calor danado. Tinha um camarada vendendo picolé assim, eu cheguei com esse carrinho de picolé para cá. Carrinho de picolé todo. Virei de costa pro pessoal que estava fazendo exame, ó, só no meu picolézinho. Porque o pessoal começa também a cochichar nos bastidores, né? Não, tem que olhar o retrovisor de tantos em tantos metros, que nem fala que você não está olhando. Não, tem que reduzir para a segunda para passar naquele quebra-mola. Não, o outro falou que tinha que reduzir para a primeira. Não, e você já viu a quantidade de gente para ensinar ali, de aluno, para ensinar como é que tem que fazer. Aí você falou assim, é a minha primeira vez que estou fazendo. Ah, não, a minha já é a terceira vez, quarta vez já, ensinando a pessoa. Ensinando. Ela quer ensinar com base nas frustrações passadas dela. Porque ela quer descarregar aquilo, né? Na realidade, ela tá tão nervosa quanto a outra que tá quieta absorvendo. Porque existe vários níveis de nervoso. Então, um que você fica falando, outro você fica rindo, outro você fica travadão, quieto lá. E às vezes a pessoa que tá falando, aquilo que tá daquele jeito falando pra você, ela tá mais nervosa do que você que tá quieto. Só que você tá absorvendo. Contar pro pai, pra mãe, pro marido que vai fazer exame. O que você acha? Eu acho que não deve contar nada. Nada, acho que tem que ser surpresona mesmo. E é porque é uma pressão. Uma carga maior, exatamente, uma pressão que, tipo, você tem uma boa sorte, você pode interpretar de uma maneira errada. Tipo, você tá achando que eu não vou conseguir? Será que eu preciso da boa sorte? Depende da pessoa, entendeu? Então, quando eu fui fazer a prova, a minha primeira habilitação, não contei pra ninguém, nem pra minha mãe. Quando eu liguei pra ela, eu falei assim, mãe, passou onde, mundiça? Passou o quê? Meu Deus, tá passando. Passou raiva? Mãe, passei na prova aqui, que prova? Aí depois que ela foi saber. Mas pra mim, mas isso aí a pessoa tem que identificar. Pra mim, eu preferia mais ficar quieta, era uma pressão menor, eu não me sentiria tão cobrada e tal. Então, eu resolvi fazer sozinha mesmo. E fui lá, graças a Deus, deu tudo certo. E o peso do... Você quer falar mais alguma coisa? Tem gente que até tem ali aquele porto seguro dele, né? Que é o amigo mesmo, aquela pessoa que te passa uma energia positiva. Mas, normalmente, essa pessoa que você acha que deveria te passar uma energia positiva, até tentando passar energia positiva, ela acaba servindo como autocobrança. Porque você fica com medo de ser reprovado e frustrar aquela pessoa. Exatamente. Tá confiando em você, né? Exatamente. Tá te botando pra cima. Então vai sozinho, pô. Marca o exame, vai lá, faz. Se passar, chega comemorando. Se não passar, fica quieto ali. Faz de novo, vai lá, marca, você repete. vai, faz de novo. E vambora. Mas isso... Então, se a pessoa tiver a consciência... Porque a gente fala... hoje até que não. Hoje a gente tem que falar bastante sobre a mente, né? Sobre todo o poder que ela tem sobre a gente e tal. Mas se a pessoa tiver consciência disso, de que, tipo... Ela tem que entender, tipo, eu vou levar pro lado da cobrança ou eu vou levar pro lado do companheirismo, de, tipo, da apoio, pessoa, né? Do apoio, exatamente. Então, ela tem que perceber, ela tem que saber isso dela. E ninguém sabe isso, é a própria pessoa que consegue identificar, mas ela só vai identificar a partir do momento que ela para. Peraí, deixa eu ver, como é que eu tô pensando em relação a isso? Como é que eu posso melhorar isso, né? O que eu acredito de mim? Eu acho que isso influencia muito. E isso tinha que estar incluído ao longo do processo da habilitação.
esse tipo de conversa, esse tipo de conhecimento, para que a pessoa pudesse preparar o terreno, sabe? Para não chegar lá... Você quer ver uma outra pressão muito grande que a pessoa sofre em relação a aulas adicionais. Muitas vezes, ou é o marido que está pagando essas aulas, ele já está reclamando que está achando caro. Até mesmo a pessoa, né? Ela às vezes trabalha, mas acha que ela não entende aquilo como investimento. Ela entra na autoescola pensando que 20 aulas é o suficiente. Mas ela tem que entender que o processo de habilitação... Se ela entrou na autoescola, ela tem que estar preparada para investir, porque 20 aulas não são suficientes. Eu acho que o grande problema é a ilusão de achar que com o número mínimo de aulas ela vai estar preparada. É importante lembrar que o Conselho Nacional de Trânsito estabelece um mínimo. E aquele mínimo, cara, é considerando até alguém que já tem alguma prática. A pessoa que não tem prática nenhuma, ela vai gastar mais aulas. Então chega pensando que vai gastar muito, que tudo que você gastar menos vai ficar de bom tamanho. A pessoa acha que com R$ 1.500 ela vai tirar uma carteira. Não tira. Então vai pensando, se eu vou gastar 5 mil, se você gastar 3, você vai ficar, seu marido vai ficar satisfeito com você. Feliz, pô, você gastou só 3, já passou, que bom. Amor, tô querendo fazer uma plástica que custa R$100.000. Se eu gastar aí, ó, 30, já tá usando, não é? Olha, já tá preparando o terreno. já tá usando a técnica aí do gatilho mental. Se eu virar pra você e falar com uma caneca dessa que custa R$1.000, você vai ficar apavorado. Gente, não acho que custa 1.000 não, mas daqui a pouco eu te oferecer por 100, você vai comprar na hora. Poxa, eu tô fazendo um negoção, né? Eu vou oferecer por 100. É o lance do gatilho mental. Não vai pensando que com R$1.500, com um número mínimo de aula você vai passar, porque não vai, gente. Até acontece, mas é uma minoria, não é verdade? Com certeza. Eu vejo o pessoal reclamando bastante, assim, comentando bastante, tipo, chega na segunda, terceira aula, nossa, mas eu tô muito ruim, não aprendi nada. Mas é a segunda aula, é a terceira aula ainda, então tem... Eu não fiz baliza, eu fiz 9 aulas e não fiz baliza. Mas, gente, tá começando... É um degrau. Entendeu? É muita coisa. E teve uma outra questão também que você comentou um pouco mais cedo, sobre o fato da gente não conseguir resolver todos os problemas, né? Não ter solução para tudo. A gente vai resolvendo o que dá, que vai sendo possível, a gente dá. E a nossa mente, ela sabota nesse ponto, porque ela quer que você resolva tudo. Ela quer ter a certeza de que você tem a solução para cada tipo de coisa. E aí, quando chega na hora, que é a nossa realidade e não tem, ó, tá vendo? Te falei? Não vai não. Melhor você voltar, melhor você ficar onde tá lá. E essa é a maior sabotagem, é você achar que você vai conseguir resolver tudo. No trânsito, não vai. Exatamente, perfeito isso. Eu quero falar sobre os maridos. Trauma de marido. Qual a quantidade? Assim, se tem muita influência marido das mulheres que têm medo de dirigir, que chegam até vocês. Não, essa aqui é porcentagem. 100%. 99%. Então, o que 1% é as que não são casadas. E nem tem namorado. Nem tem namorado. Não, porque se tiver namorado, também. Mas aí entra uma coisa, a gente estava falando sobre a crença limitante. Às vezes as pessoas acham, pode até achar assim, de repente, que então no seu curso você vai ficar falando sobre o marido, culpando o marido, criticando o marido. Não, eu tento abordar de uma outra forma. A crença limitante, ela não começa no casamento, ela começa na fase da criança. Então, ela reflete no marido uma coisa que talvez o pai fazia com a criança. E aí, é como ela vai receber aquela informação que o marido está passando para ela. Se ele criticar ou se ele não apoiar, o que ela vai fazer? Será que ela vai sofrer tanto? Será que ela vai ficar lá se lamentando? Ai, mas meu marido não me apoia, meu marido não me ajuda, mas ele critica. Tá, mas que peso tem isso para você? Qual é a maneira que você recebe? Exatamente, porque se não for o marido, vai ser outra pessoa, vai ser um colega de trabalho, vai ser um vizinho, pode ser uma mulher, independente, entendeu? Então, independente da pessoa, você tem que saber lidar com esse impacto emocional que pesa tanto no negativo das coisas que te limita, que você tem dificuldade. Independente de quem venha, né? Independente de quem venha. Então, muitas vezes, o próprio marido, ele apoia do jeito dele, igual teve um caso agora recente. Isa, meu marido não me apoia. Cara, ele comprou um carro pra mim e falou, vai lá dirigir. Pô, como que ele não te apoia? Te deu um carro? Te deu um carro. Mas ele deveria me ajudar. Tudo bem, mas isso é a expectativa que você tem sobre ele. Ele fez o que ele podia de melhor pra você. Esse é o melhor que ele poderia fazer. Tá tudo bem, é o melhor dele. A expectativa é sua. Aí você que tem que lidar com essa expectativa. Então, o que isso tá fazendo com você? O que tá te levando a você pensar sobre o quê? Quanto que você vem sofrendo com esse tipo de reação dele, né? De comportamento da parte dele. Então, é isso que você tem que ver. Você tem que aprender a lidar com as suas emoções, com o que você recebe.
e não tentar mudar a outra pessoa, você não vai mudar, o marido não vai mudar. Não quero que ninguém... entra na comunidade e já fala assim, olha, eu não quero que ninguém separe aqui, tá? Já vamos começar, eu não quero divórcio aqui não, pelo amor de Deus. Ninguém separa. Vocês têm que aprender a lidar. Uma vez teve uma aluna minha, que ele começou me criticando, depois ele começou falando mal, depois ele ficava escondido para assistir na aula, e no final ele já era meu amigo, e ele já estava comentando como que o casamento dele já tinha melhorado em relação à relação dos dois, porque ela tinha mudado. Não porque ela mudou por ele, ela mudou por ela. Ela queria se sentir melhor, ela se sentiu mais livre, ela se sentiu independente, ela se sentiu poderosa. Então, isso refletiu no casamento. Então, ele era uma pessoa que não apoiava. Então, como que ela recebeu isso? Ela parou de ligar, de dar importância para isso e começou a pensar, o que eu tenho que fazer de fato para mudar? Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade é de entrar na rotina do carro na família. Porque, se for, por exemplo, Fabi dirige, tudo bem, mas se fosse só você dirigindo e ela quisesse dirigir, ela ia ter que achar... Já teria separado. Só eu... Tá mais fácil ao contrário. Tudo bem, se fosse só... Quando nós somos casal, eu pedi categoria de habilitação. Quantos anos habilitado? Puxei prontuário para ver se não tinha infração. Ela ia ter que entrar na rotina do carro na sua família. Não você parar a sua vida para que ela possa entrar. Ela ia ter que achar um jeito, mudar a postura dela e procurando espaço, tempo, se organizando para que ela pudesse conseguir o objetivo dela. Então, às vezes, a pessoa ela quer, mas quer que as outras pessoas façam, quer que as outras pessoas mudem, não ela. Ela não quer mudar nada. Depende da aprovação social. Da aprovação do outro. É aquilo que você falou. Até quando isso é importante para você, até quando isso é determinante, na verdade. É isso. É importante pode até ser, mas determinante. A Fabiana vive me tirando aqui. Ia dar umas raladinhas no carro de vez em quando. Vai ser, a metade não é meu? Então, tô batendo a minha metade. E ela ensinou isso ainda lá pro Belas no trânsito ainda. Agora, meu filho, graças a Deus, o 50% ralado é de vocês. Eu não concordo com isso. O carro é da família e o... Eu bati o carro do meu marido. O carro é do marido, não, gente. O carro é de vocês dois. Vocês casaram, tudo que vocês construíram é de vocês. Sim, mas aí já começa a crença limitante. Ela aprendeu lá atrás. Que o carro é dele, né? O pai tinha o carro e tal. Então, ela viu aquilo tudo construindo na família dela. Quando ela se casou, ela só replicou aquilo que ela já vivia. Eu imagino que maridos estejam assistindo isso aqui. Vocês têm que pensar, gente, que se fosse o contrário, você ter batido o carro ou ter esbarrado um homem, a mulher ia te dar todo o apoio. Inclusive, acontece. Acontece muito. A mulher tá lá do seu lado, ela não vai reclamar que você tá acabando com o patrimônio da família, nada disso, ela vai te apoiar. Então, maridos, façam a mesma coisa, apoiem suas esposas. Ninguém bate porque quer, ninguém esbarra carro porque quer. A gente tava lá em Ipatinga, né? Tava no estacionamento, no hotel lá. Aí o estacionamento todo livre, não tinha um carro no estacionamento. Eu entrei no carro, fui dar uma ré, dei uma bordoada no poste. Não tinha nada pra bater, né? Tinha um poste no meio do estacionamento. O estacionamento todo cercado e tal. Tinha um poste, não tinha um carro, mas eu não olhei pra trás porque confiei. Se não tem ninguém, vou afastando. Dei uma bordoada no poste, o poste balançou. Eu seguro aí. O para-choque foi pro saco, o poste ficou em pé. Menos mal. Então acontece. Mas nós somos tão parceiro, que bateu com o poste no mesmo lugar que eu já tinha arranhado. Naquele dia na garagem. Então ficou assim, os 50% naquele... 50 meu e 50 dele no mesmo lugar. Certinho. Que combinação. Tem um outro lance, Isa, que a gente aprendeu e aplica também hoje nos treinamentos que a gente dá, que é o tal do imagética motora. Já ouviu falar? Não. Imagética motora? Você conhece? De nome não, mas conhece, mas você não conhece por esse nome técnico. Eu também não sabia, não. Fui aprender com o doutor S, doutora Andresa lá. A imagética motora é a simulação mental. Ah, sim. Não é? Uhum. Por exemplo, a pessoa está errando muito marcha. Você não precisa fazer uma aula com o carro em movimento para ela não errar marcha nunca mais. Você consegue treinar com ela na garagem, com o carro desligado, e ela não errar mais. Postura de mão, o movimento com a alavanca. Aquela ferinha ele mesmo, já falei com ele várias vezes. Ele vai mudar a marcha, ele já leva a mão na alavanca para depois pisar no pedal. Aí já é um problema, porque se ele começa a forçar a alavanca antes de pisar até o fundo do pedal, a marcha fica dura, costuma entrar a marcha errada. Outra coisa, a marcha tem todo um movimento. Você vai puxar para uma primeira, você tem que fazer um movimento para o lado, depois para frente. Quem está aprendendo quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para o lado e para frente. Aí entra a terceira. Então essas coisas você consegue treinar com o carro parado, desligado. Às vezes você consegue treinar até sem estar dentro do carro, só pensando. Aí entra aquelas questões de estilos de aprendizagem. Tem gente que é muito auditiva.
é o principal estilo de aprendizagem dela, é a audição. Eu sou assim, eu gosto bem do sistema auditivo. Então, o que ele faz? Ele vai gravar aqui as instruções do instrutor, você vai colocar a primeira, você vai fazer esse movimento e esse movimento. Deita lá na cama, coloca o celular ali, ó. Ele acha que não, mas o cérebro dele está registrando aquilo ali. Se o cara é visual, filma o instrutor fazendo, depois senta lá, ó, fica vendo lá, ó, ele fazer várias vezes. Se acha que não. Mas eu sou do tipo fazendo, na postura, sentado e fazendo. Eu posso garantir, e você vai confirmar para mim se isso funciona ou não, que o fato de você ir lá dentro do carro, durante a aula, colocar a mão na alavanca e fazer o movimento para mudar a marcha, tem efeito também quando você faz isso com o carro parado, desligado, ou às vezes nem dentro do carro, porque o seu cérebro ele não sabe o que é real e o que é simulação. E ele está registrando aquilo ali como experiência, né? Então, eu aprendi isso com o Dr. Erison também, né? Eita, professor. Então, você consegue simular as coisas e o seu cérebro vai registrar. É como se você estivesse fazendo, cara. Eu já fiz esse sistema de simulação mental com baliza. Eu fazia todo o procedimento. Primeiro, eu identificava se a pessoa era auditiva, visual ou sinestésica. Eu pegava todo o sistema da baliza ali, colocava para ele ou em áudio ou em vídeo, ou então com passo a passo para ele fazer com o carro desligado. E ele entrava dentro do quarto, sentava numa ponta de cama, numa cadeira e ficava imaginando os passos acontecendo. Cada vez que ele fazia aquele procedimento com os olhos fechados, ele pensando, o cérebro dele está registrando o movimento. Você sabia que pilotos de moto velocidade fazem isso? Acredito. Pilotos de Fórmula 1 fazem isso? Se vocês olharem, a galera que gosta de assistir filme, aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, você assistiu? Sim. Assistiu? Jamaica Abaixo de Zero? Os caras precisavam entrar naqueles carrinhos, né, que faziam... Como é que os caras treinavam? Na pista? Não, dentro do quarto, de olho fechado, eles ali, ó. Todo mundo fazendo o movimento direitinho. Simulação mental. O nome técnico é imagética motora. Você usa isso? Eu uso. Dentro do Dirige-Mente a gente chama de simulador de experiências. Né? Que aí elas entendem o que é. Mas nada mais é do que treinar com o carro parado e muitas vezes até fora do carro. E a pessoa tem resistência em fazer isso? Tem. Mas como eu acredito assim, que ali dentro... Você já entrou para fazer todos os processos, fica mais fácil, a gente tem um círculo de confiança muito grande, então elas acreditam muito naquilo que eu tô passando. Então, se eu passar esse tipo de exercício, ela vai fazer, nem que seja assim, eu vou fazer para me ver o que é. E tem o resultado. Principalmente redução de marcha. As pessoas têm dificuldade de reduzir marcha, porque não entende lá, diminui o freio e tal, vai lá na alavanca e tal. Se ela começa a fazer esse movimento antes de estar dirigindo com o carro em velocidade, o cérebro começa a memorizar que primeiro vai lá no freio, depois a embreagem, depois a posição da marcha aqui que também tem, né? Então, ele começa a memorizar aquele movimento. E é muito simples você ver isso, porque quando você aperta um pedal, você não olha mais o pedal. Ele já gravou e é muito rápido. Por mais que no início a pessoa ainda fica assim, eu aperto o quê? Mas mesmo assim é rápido. Você não tá vendo, você não tá olhando o seu pedal. Ele já memorizou freio, embreagem, acelerador. E aí basta você fazer parar para perceber que o pedal do acelerador é um pouco mais sensível, que o pedal do freio é um pouco mais alto, que o da embreagem ele joga teu pé lá embaixo, mas ele impulsiona o pé para cima. Então são detalhes que você tem que parar, perceber que tá tudo mandando informação lá para sua mente. E aí ela faz, o restante ela faz. É igual andar. Quando você anda, você fica pensando, eu boto a perna esquerda ou a perna direita primeiro? Você não bota. Ele já faz, sozinho, ele aprendeu isso com o tempo. Essa sensibilidade dos pedais, o cara só vai desenvolver, aliás, só não, ele vai melhor desenvolver com o carro parado, desligado. Porque enquanto ele estiver dirigindo, ele está preocupado com um monte de coisa. Não consegue. É muita informação. Eu falei aqui da simulação mental, sabe outro filme também que tem isso? Karate Kid. Karate Kid. Tanto a primeira versão, a antiga, quanto a atual. Na primeira versão, a antigona, o cara queria aprender karatê. Aí chegou lá o mestre Miyagi, fez o quê? Nós vamos lixar o assoalho. Aí botava assim, e chegou lixando. Não, pera aí, você vai mãozinha aqui, ó, para dentro, movimento para dentro e circular. Ok? Agora, lixou tudo aqui? Beleza, agora você vai lixar o outro lado com a mão esquerda. Então ele fazia o movimento. Lixou o assoalho todo. No outro dia, botou para pintar a cerca. Pintando a cerca, para cima, para baixo. É um movimento uniforme. Com a mão, com a outra. Você já assistiu esse filme? Já. 300 vezes. Aí o cara já, pé da vida, falou, mas peraí, eu vim para aprender... de escravo. Eu vim para aprender karatê, você está me fazendo de escravo. Aí ele pegou, Daniel-san, fica em pé aqui na minha frente. Aí começou.
Lixar a assoalho. Ele dava um golpe, no que ele fazia o movimento na mão que ele estava lixando a assoalho, ele defendia do golpe. Pintar cerca, ele defendia em cima. Aí o cara entendeu. Você tá vendo? Aquilo que a gente treinou foi um gesto repetido muitas, centenas, milhares de vezes que automatizou e agora você usa isso para outra coisa. Exatamente. É a imagética motora. Lá no nosso canal tem alguns vídeos sobre isso. Deve ter o quê? Uns 8 a 10 vídeos sobre isso. Não, sobre isso específico, de como fazer esse treinamento. Só que às vezes a pessoa fica com... É igual o estágio. O estágio é isso. Você vai para dentro da sala de aula, estudo teórico, depois você vai para um laboratório, fica treinando em laranja para aplicar injeção, né? Treino em laranja e boneco e não sei o quê. E todo mundo doido pra pegar a gente, né? Ela tá falando porque ela é enfermeira. Eu tô falando por isso. Aí, e o pessoal doido. Mas que dia que vão chegar os pacientes? Que dia? Mas eu primeiro tive que aprender a aplicar a injeção na laranja pra depois começar a fazer isso. Pensa a agonia do primeiro paciente. Só já tem experiência? Já apliquei muitas injeções em laranja. 50 laranjas já passaram na minha mão. Aí quando você olha assim, aquela laranjinha, né? Já imagina. Mas a textura é a mesma e foi. Foi, gente. A imagética motora purinha ali, ó, na aplicação da... Mas eu acho que existe mais resistência porque os instrutores, eles não utilizam essa técnica, porque tem que passar rápido, né, a aula. Então, não utiliza essa técnica, não para com o aluno, vamos treinar aqui, não gasta. Se parar, o aluno reclama, achando que tá enrolando ele. Reclama. Exatamente, o aluno pensa assim, e outro, o aluno, ele tem uma ansiedade, uma expectativa tão grande de botar já... a mão na massa, eu quero fazer, e pula as etapas. Eu vou colocar quinta. Quinta-feira. Né? Tinha aluno, olha que engraçado, eu pegava o aluno pela primeira vez, né, aí botava ele dentro do carro, e passava algumas instruções para ele ali, antes de colocar o carro em movimento. Aí ficava ali 5, 10 minutos passando as instruções. Na hora que eu falava, vamos ligar o carro para a gente sair, ele fazia assim, ó, então a nossa aula está começando agora, né? Eu sou olha... Eu expliquei com o carro parado ali, não é aula, não. Não, eu costumo falar assim, com as alunas de treinamento, né, de medo. Olha, você tem esse exercício. Se você não fizer, quando eu voltar, a gente vai fazer esses minutos, esse tempo na aula. E se você vai deixar de dirigir no trânsito, aí foi porque você não fez em casa, mas a gente vai parar e vai fazer. Então, se adianta para que você possa ganhar mais tempo no trânsito, dirigindo mesmo, vivendo experiência lá real. Aí elas costumam fazer mais vezes. Agora, se deixar assim, não quer fazer, não. A gente falou aqui de medo da reprovação do outro, né? Reprovação social e tal. As mulheres, então, sofrem muito com isso. Basta uma mulher parelhar um carro ali lado a lado com o outro para fazer uma baliza que a gente se estiver dentro de uma loja, vai lá na porta para ver, né? Então, costuma passar um pessoal de carro e fala assim comigo, moça, não vai caber não. Eu falei, vai, pode deixar que vai. Tem gente que passa e não dá essa ainda, não vai caber não. Não, eu falo assim, não, eu tô saindo. Não tô entrando, não. Então, a pessoa já tem essas limitações, que é essa reprovação, esse medo de reprovação social, muitas vezes preconceito, é muito comum você ver o pessoal falando, aposto que é mulher, aposto que é velha, assim que eles falam, né, velha? Reprovações sociais. Em relação ao trânsito em si, você vê, às vezes a pessoa não tem esse problema com o marido, às vezes não tem esse problema com algum parente ou alguém próximo, mas tem medo do trânsito, tipo assim, se eu precisar de fazer uma baliza ali, eu tenho medo de parar o trânsito. Tem gente que é assim, e tem medo de parar o trânsito, atrapalhando. Ou então eu parei numa subida, eu preciso sair, tem gente atrás de mim. Às vezes nem tá tão colado assim, mas a sensação que dá é essa. Acontece chegar lá para você assim? Sim, acontece muito. Tem vários casos. Inclusive, esse medo de cometer acidente, sabe? Medo de atrapalhar o trânsito ali na hora. É uma das coisas que mais impede as pessoas de dirigir. Ela fica tão focada no que está acontecendo. Se der errado... Não, e no que está acontecendo lá atrás, né? No que se der errado também, mas o que está acontecendo lá atrás. Às vezes ela para na ladeira, ela sabe qual é o procedimento que tem que fazer, mas ela está no retrovisor, olhando para o cara de trás, olhando... Não, deixa eu ver aqui, porque se... Não, mas se você não fizer aqui, não adianta. Se não desenrolar o procedimento aqui, a técnica aqui, vai descer, vai bater de... Não adianta você olhar ou não olhar. Então, foca no que você está fazendo aqui dentro para que você possa sair para frente, né? Se você focar no que está atrás, tu vai viver o passado. Lá atrás já foi, já aconteceu. Não tem como você mudar. Sempre uso muito isso. E a questão desse medo de cometer acidente é muito da questão prática também, né? Da dificuldade prática. De não saber o que fazer naquela hora, naquela situação. Ah, mas e se acontecer isso? O que eu vou fazer? Aí entra um outro tema, né? Um assunto que a gente aborda muito, que é a questão da postura de motorista. Tá? A pessoa que quer dirigir, eu estava até comentando com você lá fora,
A pessoa que quer dirigir, ela tem que mudar a postura, ela tem que ter uma postura de motorista. Então, ela começa a aprender o que vai fazer nas situações, até mesmo quando ela está andando na calçada. Quando ela tá andando no carona, quando ela tá atravessando a faixa de pedestre, quando ela tá de bicicleta. Você tá falando assim, você acredita que quando eu tô andando no centro da cidade a pé, eu só ando na mão de direção? Às vezes E olha o retrovisor. Eu quero voltar, porque eu volto em quarteirão. Tu vai dar volta em quarteirão? Eu esqueço que a pé eu posso vir no sentido contrário. Mas é a postura, entendeu? A pessoa quer dirigir, mas ela não quer assumir a responsabilidade de ser motorista. Não, ela tem que assumir a responsabilidade de ser motorista. Então, quando ela começa a olhar a situação, observar... Peraí, ele fez isso, né? Ó, até meu marido dirigindo, né? Você olhou e falou assim, nossa, mas ele reagiu assim... Como você... Você já parou pra pensar como você reagiria nessa situação? Então, começa a fazer isso. Você olha, viu que ele fez desse jeito? Não, mas eu não faria desse jeito, não. Acho que eu faria de outra forma. Essa reflexão que você tá fazendo, esse pensamento todo, você já tá começando a alimentar a sua mente com opções. Então, quando você começar a dirigir, vai vir alguma coisa para você. Vai vir algum pensamento, vai vir ali na hora para você fazer o melhor possível. Nem se vai ser o perfeito, mas vai ser o melhor que você pode fazer ali na hora. Eu falei aqui do medo de arrancar na subida. Às vezes, na autoescola, dependendo do Detran, dependendo da banca, eles não deixam você usar o freio de mão na hora de arrancar numa subida. Tem Detran que até exige. São Paulo, por exemplo, está no manual de exame deles. Espírito Santo também, né? Para você sair na subida, você tem que usar o freio de mão. Você não pode ficar fazendo aquele controle de meia embreagem para depois levar o pé no acelerador, não. Eu acho até melhor, porque aquela meia embreagem força a embreagem do carro, demora. Eu acho mais seguro com o freio de mão. Com o freio de mão é mais seguro. Só que aí, se você tem esse problema, você que dirige aí ou quer dirigir, tem esse medo de arrancar em subidas, Belo Horizonte, então, que é uma capital muito morrada, o pessoal pega uns morros ali, umas ladeiras bem íngremes. Hoje em dia você tem alternativas. Existe um sistema, uma tecnologia embarcada que é o assistente de partida em rampa. Você já pegou o carro com isso? Uhum. O que é esse assistente de partida em rampa? Você está numa subida com o pé na embreagem lá embaixo e com o pé no freio. Num carro sem esse sistema, na hora que você soltar o freio, ele vai voltar. Então você tem que trabalhar rápido com os pedais para o carro não voltar. Mas a pessoa que tem pouca habilidade se enrola, o carro morre e tal. O carro que tem assistente de partida em rampa, você tira o pé do freio e ele não volta. Ele te dá tempo para você pisar no acelerador. Na hora que você começa a saltar a embreagem, é que ele solta o carro e o carro vai. Isso aí varia. Tem carro que tem sistema de partida em rampa com 10 segundos, é o tempo que você tem. É muito tempo. Quanto aí 10? 10 segundos é muito tempo. 2, 3 até 10, é muito tempo. Tem carro que nem solta, ele só solta na hora que você acelera e solta a embreagem, é que ele solta e vai. Então, você tem esses recursos. E, realmente, a depender da situação, é complicado. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir. Aliás, nessa ocasião, eu já tinha habilitação. Eu estava dirigindo uma caminhonete velha, freio ruim, não tinha freio de mão. Eu parei numa subida, calçamento de pedra, que as pedras lisas, da época da escravidão ainda, que é cidade do interior. É pedra-sabão, né? Molhada, aquele pedra-sabão, o nome daquele. Aquilo escorrega ao sabão. E o outro foi e parou colado atrás de mim. Eu numa caminhonete, carregada, com peso. Eu falei assim, vai voltar, vai passar em cima dos outros. É uma situação que, para mim, na ocasião, eu tive que pedir quem estava no trânsito, quem estava dos lados, para pedir para quem estava atrás passar, sair de trás, para eu deixar a caminhonete voltar, sair do morro para eu ir embora. Mas eu não tinha recurso tecnológico naquela época. E nem técnicos, né? Porque se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu teria usado a meia embreagem. Às vezes tem gente que usa a famosa ponte, né? Bota um pé no freio, um pé no acelerador, mas um pezinho aí vai. São coisas que no dia do exame, em alguns Detrans, você não vai poder fazer. Mas depois de dirigindo, não é que seja uma... Vou nem dizer que seja uma técnica certa ou correta. Mas se resolveu o seu problema na hora ali, pronto, vai embora. Então tem esses recursos. E hoje em dia, medo de baliza, por exemplo. Você já tem veículos aí com câmeras em 360 graus. Olha como é que é esse sistema de câmera de 360 graus. Tem câmeras em todos os lados do carro. Nos retrovisores, na frente, atrás. Aí um software, um programa de computador, ele faz a junção dessas câmeras e simula o seu carro embaixo. Então a sensação que dá, o que você vê no painel do carro, você vê uma imagem aérea, como se tivesse um drone filmando o seu carro. Isso não é caro, não. Isso está popularizado aí já. Ali você está fazendo uma manobra, você está vendo o seu carro em todos os lados. Todos. Passar um cachorro do lado ali, você vê. É recurso que você tem aí. Está satisfeito ainda não? Você tem mais. Você tem o assistente de estacionamento. É o Park Assist. Parking Assist. Ele faz a baliza para você. Desse caríssimo. Menos de R$1.000 um sistema desse. Você vai comprar o carro? Não, eu quero com o Park Assist. O sistema de assistente de estacionamento. Sabe como é que isso funciona?
tem a vaga aqui, você está procurando uma vaga, né? Você aperta um botãozinho no painel. Aí ele aciona os sensores daquele lado do carro, você tem que ir devagarinho, acho que numa velocidade no máximo 40 por hora. É o que todo mundo faz quando está procurando vaga, né? A pessoa quando está procurando vai devagarinho. Já vai devagarinho. Os sensores vão fazendo a leitura, quando ele identifica a vaga, ele te dá um aviso no painel. Aí você para, logo à frente da vaga, a partir dali ele só te avisa lá no painel, engrene a marcha ré. Engrene a marcha ré, mas pode tirar os pés dos pedais. Ele já vai. Tirar as mãos do volante e o carro vai estacionar sozinho. Parece mágica. Inclusive, isso não é da agora, não. Eu vi uma propaganda, a primeira vez que eu vi isso na minha vida foi no Tiguan da Volks. Sabe como é que era a propaganda? 2 menininhos, um dos meninos, o pai dele estava dirigindo, era o carro do pai dele. E o outro era o coleguinha que estava dando uma carona. Ele fez mágica. Ele pegou uma varinha de mágico, né? Na hora do carro, o pai dele estacionar o carro e falou assim, pai, deixa que eu estaciono. Aí o pai tirou as mãos do volante e os pés dos pedais, e ele ia com a varinha assim, ó, e o carro estacionando. O coleguinha do lado ficou impressionado. Acho que é mágica. Parece mágica. Fantástica a propaganda do Tiguan naquela época. Vou até ver se eu acho ela para mostrar depois no nosso canal. Mas é tem isso. recursos. O carro faz a baliza sozinho e mais um monte de tecnologia embarcada, né? Hoje é uma maravilha. É isso que eu ia falar. Não é igual a Fabi que aprendeu no Fuscão, atropelando ciclista lá em Alto Caparaó. O meu também Vai foi. contar que eu já atropelei os outros? Não, pra que contar essas coisas, né? Falando de trauma, atropelou um ciclista. Não ficou com trauma nenhum. Não ficou com trauma nenhum. Passei muito aperto, tá, gente? Eu não atropelei, eu esbarrei. É Ele que diferente. atropelou. Tava em cima da calçada? Pegou ele em cima da calçada? Foi em cima da calçada? tava no Não, meio miserável da tava rua. na rua. No meio da rua. Aí, mas eu tô vendo, o moço tá crescendo, e o freio? Cadê o freio do carro? E o homem tá chegando perto, e o freio? A menina tá assim, freia? Eu não tenho freio. Ela freia. Eu não tenho. E o homem foi ficando grande, puf. Achou ele. Achei. Aí o carro parou. Aí freou. Ele fica contando as minhas coisas, com segredo. Mas eu também já peguei um ciclista de Fusca. Eu fui fazer uma marcha ré assim, olha como é que o bicho é inteligente. Eu saindo de uma rua paralela à rodovia, eu dando marcha ré. Eu queria pegar a rodovia, né? Eu dando marcha ré pro lado da rodovia. Tinha um ciclista passando, ele enganchou, né, a roda da bicicleta na ponta do para-choque do Fusca. O para-choque do Fusca é aquele para-choque. É aberto. É aberto. Ele enganchou ali, nossa, deu um corte na canela, queria chamar a polícia. Mas não chama, não. Vamos resolver aqui. E aí, Isa, agora eu quero saber também, já que todo mundo tá entregando, já atropelou, já Eu bateu. não vou entregar nada. Já bateu o carro? Fala que você é gente Já. como a gente. Não, já bati. Inclusive, é uma das experiências que eu conto lá dentro da comunidade, né, para as meninas, elas não acreditam. Até foi um dia assim, sabe aquele dia que você não devia nem ter entrado dentro do carro para poder dirigir, que você já estava mal com outras coisas e tal, problema acontecendo. Você entrou dentro do carro com a cabeça em outro lugar. Ligou o carro, igual você fez lá naquele dia do estacionamento. Ligou o carro, deu a ré e o Porsche atrás. Pum. Aí o vidro, não deu estrago no carro, mas o vidro era um Corsa e aquele vidro traseiro, ele é pra fora, assim, ele é encaixado pra fora. Aí bateu na pontinha do vidro e assim... Quebrou o vidro todinho. Mas quando trincou, eu falei, pronto. Meu dia agora tá feito, agora não pode acontecer mais Deve nada. ser o quê? Uns 400, 500 reais um vidro, não é? Do carro? Era, 500 e 550 foi pra trocar. Mas você foi tão humilde, só teve umazinha só? Que eu me lembre, essa foi a de destaque. Porque esbarrões, assim, dá Não, pra mas- falar por mas ordem foi alfabética chateado, numérica. Aí eu Não, mas atropelar, eu não me lembro de ter atropelado ninguém. Não, mas esbarrãozinho a gente esbarra. atropelar, eu também não atropelei, não. Não, o Mas- ciclista foi o quê que te atropelou? É, o ciclista. Não, é se jogou. ciclista, é colisão. É colisão da bicicleta com... Um carro. Mas de vez em quando a gente teve um dia que a gente parou pra contar esses... E nem contamos tudo, né? Nem contamos tudo. Pra contar os episódios num vídeo aí. Isso é pra vocês verem que acontece. Assim, é óbvio que ninguém quer passar por uma situação que vá lesionar alguém ou causar um estrago material maior, né? Mas se acontecer, é acidente, cara. Acidente acontece com todo mundo. Todo mundo está sujeito a isso. Tem que ter tranquilidade. Se for só dano material, calma. Se o cara do outro carro sair nervoso, se afasta. Não vai querer resolver, discutir na hora, não. Não adianta chamar a polícia. Muita gente que acha que chamar a polícia vai resolver, que a polícia vai dizer quem estava certo e quem estava errado. Não vai. E hoje em dia existe, inclusive, uma orientação para a polícia não ir ao local do acidente, se não houver vítimas. Então, não precisa de polícia, você mesmo fotografa, hoje em dia todo mundo tem celular, fotografa, filma, pega um ou duas testemunhas, certo ou errado, vocês vão resolver aquilo depois, com calma,
cabeça fria. Muitas vezes o melhor é nem discutir aquilo ali na hora. Deixa, não, depois meu marido vai conversar com você, ou depois eu converso com você, a gente resolve. Tentar resolver na hora, De cabeça quente bater ali. de frente ali é complicado. Me veio a cabeça aqui agora, alguma aluna sua já chegou contando que discutiu no trânsito, se envolveu em alguma briga, alguma coisa? Não, briga- Aí desenvolveu algum trauma, alguma coisa assim? Briga, não. Foi ao contrário. Ela tinha muito medo de dirigir e cometer um acidente. E aí ela treinou, ela saiu com a filha dela, de repente ela parou no semáforo, ficou lá paradinha no semáforo, só ouviu o barulho. Pá! Foi na traseira dela, bateu na traseira, chegou o carro. E na hora ela tava filmando a mãe dirigindo. Aí foi aquela, opa, peraí. Aí ela desceu do carro assim, a filha com o celular na mão, ela abriu a porta do carro. O que está acontecendo aqui? Aí, tipo assim, a postura dela mudou completamente, porque o medo que ela tinha de fazer aquilo aconteceu com que outra pessoa, né, acabou fazendo nela. Aí a filha continuou gravando. Aí era um mecânico que estava dirigindo um outro carro. Aí ele, não, calma, senhora, calma que eu vou resolver. Ela, não, nós vamos resolver. Claro que nós vamos resolver. Aonde que a gente vai para você consertar o meu carro? Não, então a gente vai ali na oficina e tal, e filmando tudo. Eu falei, nossa, que motorista é essa? Da onde saiu essa motorista? Então, foi ao contrário. O medo que ela tinha de cometer um acidente... Ela trabalhou tanto na cabeça dela o que ela deveria fazer, a postura que ela deveria tomar, que isso poderia acontecer com uma outra pessoa também, que quando aconteceu de outra pessoa bater, ela soube exatamente o que fazer. Ela não saiu nem arrogante, nem gritando, nem brigando, nem chorando, que ela poderia ter saído chorando, né? Que eu acho que é o mais comum de acontecer da pessoa ficar desesperada e começar a chorar. E naquela hora não, naquela hora ela levantou, foi, saiu e resolveu a situação e foi embora. Então, quando a pessoa ela se prepara o máximo possível para o que pode acontecer no trânsito, quando de fato acontece, você já tem uma outra reação, você já vai reagir de uma maneira menos emotiva ali na hora, né? Mais racional. Foi isso uma coisa Eu sei que é aconteceu. difícil, porque envolve dano material, às vezes pode ter vítima. Hoje em dia, acidente com motociclista, normalmente vai ter, nem que seja um reladinho, vai ter. E por menor que for a lesão, aí sim chama a polícia, fala que tinha um motociclista que teve uma pequena lesão, porque aquela pequena lesão, às vezes, não é nada que venha comprometer, mas tem gente que de má fé, posteriormente, fala que você se envolveu no acidente com vítima e não providenciou o devido socorro. E, inclusive, aconteceu isso com um colega meu na autoescola. Ele estava dando aula, aí o aluno dele dirigindo, um camarada bêbado, cambaleando na rua para lá e para cá, ele percebeu que o cara estava bêbado, ele pisou no freio do lado dele, né, que o instrutor tem freio do lado dele ali. Pisou no freio, o carro parou, o bêbado veio cambaleando, foi e caiu na frente do carro. Ele nem chegou a encostar no carro, ele caiu uns 2 metros à frente do carro. O instrutor já tinha percebido o risco, pisou no freio antes. Beleza, puxou o freio da mão do carro, o aluno estava tranquilo, porque o instrutor já tinha pisado antes no freio. Foi lá, viu, os camaradas tinham machucado, que isso, né? Bebeu um pouquinho a mais, né? Puxou ele, colocou ele lá no cantinho lá do muro. Mas nesse meio tempo, quem não viu o ocorrido, só viu o instrutor saindo do carro, indo lá, pegando o camarada e deixando ele encostado no muro, pensou, esse cara atropelou o camarada e está omitindo socorro. E o meu colega entrou no carro, continuou a aula dele, foi embora. Dali 5 minutos que tinha acabado de chegar na escola, chegou o batalhão inteiro, cheio de viatura, não, você não prestou socorro, vamos para a delegacia, não sei o quê. Até ele conseguir explicar o que aconteceu, cara, e o aluno foi testemunho, não, o cara estava bêbado, ele caiu na frente do carro, ele nem chegou a esbarrar no carro, não. Ele caiu lá no meio da rua. Eu parei para não passar em cima dele, fui lá, tirei. Mas tá vendo? Uma situação assim que parecia que ele não tinha envolvimento nenhum, mas o fato dele estar próximo ali já causou. Então, se tiver vítima, cara, pode ser em qualquer circunstância. Chame o socorro, chame a polícia, registre tudo que é para se resguardar. Agora, se não tiver, tranquilidade e dano material a gente resolve depois, com calma. Eles, no caso, até aproveitando em questão de informação, ele tira foto do que aconteceu, dos danos no veículo e ele registra o boletim online? Sim, sim. Aqui em Minas tem, eu acho que todas as polícias do Brasil já têm um sistema de registro online de acidente. Ele consegue fazer, mas se ele não quiser fazer também online, ele pode procurar um posto policial
E eles são obrigados a fazer. A polícia não gosta de fazer, não, porque é um trabalho que o cara pode fazer de casa, às vezes pelo celular dele. No primeiro momento, ele fala, não, você faz online, te explica como é que é. Eu falo, não, mas eu não tenho internet, não tenho celular, não gosto de fazer, não quero fazer, registra aí a ocorrência. Aí vai registra. Mas para isso você já vai ali com as fotografias, com tudo. A polícia ir no local sem vítima, não vai mais, não. Não precisa nem chamar, porque não vai, não. Tá vendo, né, meninas? Tô vendo. Ô, Isa, eu quero ver as perguntas que o pessoal Pois mandou é, pra menino. mim. Oh, Vamos meu fazer o Deus do inverso. céu. Pra mim não, pra nós, né? Então, Quero ó. ver o inverso. Vamos lá. Para quem não sabe, a Isa tem um canal no YouTube com mais de 250 mil seguidores que chama Belas no Trânsito. É Belas com 2 L's, tá? Bellas no Trânsito. Segue lá, tem muita coisa legal. Tem também no Instagram. Tem no Instagram, @Belas no Trânsito. Belas no Trânsito também. E aí, o Instagram, o conteúdo do Instagram é uma coisa mais simplificada. Não deixa de ser importante, mas a gente pega uma coisa mais simplificada com várias dicas diárias, várias informações diárias lá, para você pegar e já replicar já rápido, sabe? O legal do Instagram é isso, aquela informalidade, sem edição, fez na hora ali, Exatamente. compartilhou, é bom sim, vale muito. Coisa bem dia a dia mesmo. E a Isa tem também o curso que chama-se Dirijamente. O nome do curso já diz tudo, né? Dirijamente, que é dirigir e usar a mente, ou dirigir a mente, se você quiser entender. Exatamente. Como é que faz para acessar o curso? Então, tem lá o site www.dirijamente.com.br e lá você faz a sua inscrição, tem todas as informações sobre o curso, o pagamento facilitado, depoimentos de outras alunas. Aí você faz a sua inscrição e o acesso é imediato. Fez a inscrição, já recebe um e-mail, recebe todo o treinamento, já vai lá poder logo, nos primeiros exercícios, já começa a sentir os resultados. E tem também a minha equipe de suporte que já fica lá pronta para receber, tirar dúvida, encaminhar. Às vezes você tem dificuldade, tem aquela dúvida. Nossa, meu primeiro, nunca fiz um curso online. Então você vai ter uma equipe lá de suporte para te dar esse apoio, para tirar essa dúvida, para te ajudar. Dá para fazer tudo pelo celular? Tudo pelo celular. E tem gente que pensa assim, quando chega lá ver a qualidade do curso, pensa, deve ser caríssimo. O que ele paga de parcela num curso desse por mês? Então, você pode parcelar até em 12 vezes de R$ 26,57. R$ 26,00 a Cabe parcela. no bolso, né, gente? É tão Parcela. pequenininha que você nem vê isso na fatura do cartão, né? Acha Menos que de R$1 por dia. Menos de Menos R$1 de por R$1. dia. E vale a pena, tá? Você Pensa ia o falar? tanto de que dirigir a liberdade. Fala se não vale investimento, né? Eu mostrei minha liberdade. Nós não falamos nesse episódio que você ia lá de São Pedro da Aldeia, que o telefone lá, não falamos no outro. Nesse não, é. Cadê a assessoria com o telefone aí? Não, tá aqui, a assessoria Aí. já me mandou aqui, porque eu não decorei. Quem quiser fazer aula pessoalmente, né, presencialmente no seu carro, tem no seu carro também, Isa? Não, eu faço direto no Só carro no da da outra. pessoa, né? Aham. E morar na região dos lagos ali, como é que faz para chamar lá? Ó, eu vou passar o zap aí pra vocês, tá, gente? Ó, 22 981 56 5296. 981 56 5296. DDD 22, né? 22. Isso. Show? Perguntas aí da galera no Instagram. Perguntas cabulosas para a Fabi. Meu Deus, vamos lá. Fabi, qual era a sua maior dificuldade quando você começou a dirigir? Ou você não tinha? Gente, pra quem tá começando, gente, é tudo. Começar a arrancar, né? Quando eu tava começando mesmo a arrancar, queria arrancar. Uma vez eu devo ter tentado arrancar 10 vezes, até descobrir que eu tava de terceira. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Quando eu comecei a dirigir. E aí vai, eu lembro que depois de habilitada, a primeira baliza que eu fiz, deve ter ficado, fui parar, já era habilitada, já dirigi mais ou menos. Fui parar na praça, cheio de gente, em frente a um restaurante. Deve ter ficado a mais ou menos 1 metro de distância do meio-fio. Ficou bom, ficou bom. Aí eu 1 metro. desci, olhei e falei assim, não tem problema, eu já sou habilitada. Foi mesmo, eu pensei desse jeito. Dificuldade, gente, todo mundo tem. O processo de aprendizagem, ele é longo. Eu aprendo até hoje. Não, e dependendo do dia, né? Tem essa ainda, né? Tem. Dependendo do dia, você vai achar aquela vaga, vai olhar aquela vaga, mas o carro ele não vai entrar naquela vaga, porque ele não quer aquela vaga naquele dia, entendeu? Então, Exatamente. Desapega. Sai, vai na outra. Exatamente. Desapega. Tenta de novo. Se tentou 1 ou 2 vezes, não deu, vai pra próxima. Bora. E tá tudo bem. Vamos lá, ó, olha essa aqui. A minha amiga, né? Minha amiga, Tudo bem, amiga. deixa eu ver o nome, né? Renata. Minha amiga morre de medo de dirigir. Tem mais de 2 anos que ela paga aula para habilitado e não consegue. E aí? Esse aí é a Isa que vai falar, né? Porque às vezes não adianta pagar como é que fala? Teoria, não é teoria, né? Aulas
físicas, né? Como se o problema fosse de habilidade, aulas de habilidade. Às vezes o bloqueio tá na sua mente. Eu não sou especialista em mente, mas a Isa o Ronaldo também deu uma fala boa aqui sobre mente. Então, talvez você está investindo o seu tempo e seu dinheiro no projeto errado. Qualificação técnica, onde o seu problema é emocional. Exatamente. Ou vice-versa. Ou às vezes um pouco de cada coisa. Igual ela está falando que está pagando muita aula para habilitado, mas talvez o problema esteja na cabeça. Então, tem que reverter isso. Uma coisa é certa. Jeito tem. Exatamente. Sabe uma situação que acontece muito? A pessoa dirige muito tempo acompanhada, igual no caso dela. Tá 2 anos fazendo aula para habilitado com o instrutor do lado. Mas ela não assume a postura de motorista. Ela simplesmente senta lá e espera que ele dê as orientações, que ele dê os comandos. Aí vai terminando 10 aulas, ela não se sente segura. Faz mais 10 aulas, não se sente segura. Porque nunca, de fato, foi ela que assumiu o controle. Para você dirigir sozinha, você não precisa estar sozinha presencialmente ali. Você não tem que estar só o seu corpo ali. Às vezes a pessoa está do seu lado, o carro está cheio de outras pessoas e você está dirigindo sozinha. Você está dirigindo sozinha, porque é você que assumiu o controle, você assumiu a responsabilidade. E aí, às vezes, quando a gente escuta uma pessoa falando assim, vai, pode ir, né? Às vezes para no cruzamento, vai, o carona sempre fala isso. Mas você é o motorista, você decide, você sabe o tempo, você tem que avaliar se vai dar, se não vai dar para você atravessar. Então, quando você começa a assumir isso, aí de fato você se sente segura. Quando chega no final do treinamento... Você está terceirizando a sua responsabilidade de motorista. E aí eu falo pra amiga da Renata, enquanto ela estiver terceirizando a responsabilidade, pode fazer mais 3 anos de aula, não vai conseguir. Tem que assumir o controle mesmo com ele ali do lado. E não deixar mesmo. Tá falando, então, peraí, deixa eu fazer. Eu recebo muita reclamação do pessoal usando os pedais, né? Então, ele tem que usar para questão de segurança. Mas quando você perceber que você está dominando uma situação que você... Deixa eu tentar fazer sozinha. Deixa eu ir nessa redução aqui para ver se eu consigo. Beleza, consegui. Então, você tem que puxar isso para você. Senão, vai terminar a aula e pronto, você vai para casa, não vai dirigir e vai ficar aí. Muito bom. O cara tá fazendo, mas está terceirizando. Tá dependente demais. Isso aí me trouxe até à mente um caso que aconteceu quando eu fui tirar carteira. Olha que coisa curiosa. Você lembra, amor? Lembro. Tem pouco tempo. A banca vinha de Belo Horizonte. Veio examinar a gente aqui em Manhuaçu. Vinha um ônibus de examinadores. Teve um examinador, olha o que ele fez. Ele pegou uma menina, ela é até conhecida minha. E ele falou assim, esse carro é seu? Você vai fazer exame hoje? Vou. Direção? Sim. Você sabe onde é a rodoviária aqui? Sei. Eu esqueci um negócio lá, eu precisava de ir lá buscar, você não me leva lá? Não, a menina falou assim, eu vou fazer um favor para ele, né? Vai até me ajudar a me aprovar depois. Aí ela falou, não, eu sei, não, então me leva lá. Posso ir dirigindo? Ele falou, pode, vai embora, vai dirigindo. Ela sentou no carro e foi. Para ela, normal, chegou lá, estacionou perto da rodoviária, ele desceu, foi lá dentro, fingiu que fez alguma coisa, voltou, entrou no carro, falou, beleza, resolvi aqui, pode voltar. Voltou, encostou lá e falou, tá aprovada. Ela nem sabia. Já estava examinando ela. Mas ela ficou tão independente, ela não ficou presa àquele lance de ficar esperando os comandos, não. Ela já sabia o trajeto que ela tinha que fazer, aonde que ela precisava levar ele, o que ela precisava fazer, que era levar até lá, estacionar, esperar ele resolver voltar. Ela fez tudo sem falar nada. Ele falou, você dirige. Você me trouxe aqui, estacionou, voltou. Que beleza, né? Isso é independência. Mas ela assumiu o controle ali da situação. E aí a gente vê vários casos da pessoa demorar muito tempo para assumir essa postura. Achar que o profissional está do seu lado, que você não pode falar nada, que você não pode perguntar, que você não pode sugerir, entendeu? Pode sim, você pode conversar. Posso tentar? Eu tô vendo que você está usando muito os pedais aí, eu acho que você está usando, eu posso tentar fazer sozinha? Tem algum meio que eu consiga fazer mais seguro? E combinar as coisas, porque se você continuar só seguindo os comandos, segurança não vai ter mesmo para fazer. Não vai ter. Isso Mais pergunta? Tem. Aqui, ó. Por que os instrutores que estão ensinando para passar na prova não ensinam como vocês? Responde aí. Gente, apesar da gente... Eu não trabalho mais em autoescola. Eu até tenho uma parceria com a Escola Shekinah, que é parceira nossa aqui da cidade, para poder ensinar aquela ferinha ali a dirigir, para gravar para vocês. Mas são situações diferentes. E eu posso afirmar uma coisa para vocês. Se o seu instrutor pegar você para te ensinar a dirigir, você vai reclamar. Você quer treinar na área de exame. Você quer treinar as manobras que vão ser exigidas na hora do exame. Você não quer aprender a dirigir. É igual eu com o meu curso teórico. Quem chega e vê o meu curso teórico, fala assim, mas é um absurdo você fazer isso. Você não está preparando o cara para o trânsito, está preparando ele para a prova. Eu falei assim, é isso mesmo. Isso é o objetivo. Porque eu quero que ele passe.
Quem tem o dever de ensinar e preparar ele para o trânsito é a autoescola, né? Eu não sou autoescola, eu não vendo curso de autoescola. O curso de autoescola tem 45 horas aulas, o curso teórico, tem toda uma encheção de linguiça, a verdade é essa. Você estuda 200 coisas irrelevantes e as que realmente são importantes se perdem no meio de tantas elas. O que eu faço no nosso curso? Eu pego o que é importante, tiro aquilo que é encheção de linguiça e vou direto ao ponto. Eu preparo o cara para passar na prova. Eu ensino ele, inclusive, a encontrar as armadilhas na questão. A metade das questões da prova eu garanto que o cara responde sem conhecer a matéria. Aí o pessoal, pô, o Ronaldo tá fazendo isso, é um absurdo. Gente, mas o cara já é obrigado a passar pela autoescola. Eu estou falando da teórica. Na prática não é diferente. O camarada lá na autoescola, o seu instrutor, ele tem que aproveitar aquelas aulas ali, porque você está pagando cada um e está achando caro, para treinar o que vai ser cobrado de você no dia do exame. Se começar a treinar com você no trânsito, o pessoal fala assim, tá dando voltinha. Aí, dando voltinha comigo, não tá treinando o que eu vou fazer no dia do exame. Leva o cara para a rodovia, que é onde ele precisa realmente aprender a fazer uma ultrapassagem, lidar com alta velocidade. Ele fala assim, mas o examinador vai me avaliar aqui? Não. Então me leva para onde eu vou ser avaliado. A verdade é essa. Sim, agora são chega coisas diferentes, né? Aula para passar na prova e aula para aprender a dirigir. E outra coisa, você falar que a autoescola vai te ensinar a dirigir? Não vai, meu amigo. Eu até hoje estou aprendendo, eu tenho quase 30 anos de habilitação, a Fabiana até hoje está aprendendo, você até hoje está aprendendo. Esse conceito de saber dirigir bem, isso é muito subjetivo. O que é dirigir bem? É dominar muito bem o carro? Às vezes o cara faz uma excelente baliza, mas no trânsito é um grosso, sem educação. Não, tem gente que dirige muito rápido e a outra pessoa, nossa, ele dirige super bem, ele dirige rápido, ele é muito rápido. Mas eu não acho que dirigir tão rápido seja dirigir bem. Então, eu não me sinto segura ali nessa situação. Então, de repente, para outra pessoa dirigir bem é isso, para o outro andar devagar é dirigir bem. Então... O conceito é muito subjetivo. O Ronan mesmo, que mexe com a Elominas Corretora, ele falou, o seguro do carro no nome da mulher, ele é mais barato. Aqui em casa, o seguro dos carros é o nome da Fabiana. Motorista exemplar. Quem dirige melhor, eu ou ela? Para a seguradora é ela. Então, essa questão de dirigir bem, isso é muito subjetivo. A seguradora não vai julgar para perder, ela quer ganhar. E ela vai aonde? Ela vai fazer mais barato onde que o risco está menor. Tá vendo? Tem uma última pergunta aqui. Essa aqui é para Ronaldo e Fabi. Vocês também esquecem de dar a seta? Risos. Não. E eu vou falar por que não. Porque seta a gente não tem que lembrar. A seta é algo automático. Dirigir... Tem que automatizar. Exatamente. Dirigir, o ato de dirigir é automático. Eu, quando eu vou mudar uma marcha, quando eu vou fazer as coisas, quando eu estou dirigindo, eu não tenho que pensar no que eu vou fazer. E dar seta é a mesma coisa. Eu já vi gente implicando comigo porque eu ia manobrar o carro dentro da garagem e na hora que eu ia jogar a traseira para a direita, eu dava seta para a direita. Na hora que eu ia jogar... Aí, por que você está dando seta? Você está dentro da garagem, tem ninguém aqui? É automático, eu nem percebi. Eu vou levar o volante, eu já levo a mão na seta. Então, o aluno esquece da seta porque ele ainda está tendo que lembrar. É porque ele ainda está tendo que lembrar. Porque a partir do momento que aquilo ficar automático, ele não vai esquecer nunca mais, porque ele vai ligar a seta automaticamente. Isso aí. Mais alguma? Gostei das perguntas. Quer mais? E detalhe em relação à seta, presta atenção. O automatismo, ele acontece por questão de repetição. Que imagina... é a Magéstica... Como é que é o nome do negócio? Imagética motora. Imagine que você está numa cidadezinha do interior, ou às vezes até uma cidade um pouco maior, mas você vai encostar o carro, eu quero estacionar. Aí você olha o retrovisor, não vem ninguém. Se não vem ninguém, você vai dar seta para quem? Para ninguém? Aí você vai não dar seta, encosta. Beleza. Mas o que você fez? Você acabou de registrar, ainda que minimamente, lá no seu cérebro, o movimento de encostar o carro sem dar seta. Se você fizer isso com frequência, ou algumas vezes, aquilo vai ficar automático. Daqui a pouco você vai começar a encostar sem dar seta, tendo o carro atrás. Exatamente. É assim que acontece. Exatamente. Olha só, tem uma pergunta aqui, vou finalizar com essa. Uma reclamação que é muito comum, principalmente com as mulheres que têm medo de dirigir, né, é a questão da embreagem. Você está gastando muito a embreagem do carro. Mas é assim, você está fazendo errado. Coitada da embreagem. Você não sabe dirigir por causa da... A embreagem e a mulher é duas coisas separadas, né? Duas coisas distintas. Então, tem uma dúvida aqui, que a pessoa colocou o seguinte. Na ladeira, na subida, a gente tem que fazer o controle de embreagem, né? Para segurar, para poder fazer a arrancada. Só que ao mesmo tempo que tem que fazer o controle de embreagem, ela recebe a reclamação de que não pode, que estraga a embreagem. Então, como é que funciona isso? Gente, você vai usar o pneu do carro que vai desgastar. O fato do pneu rodar vai desgastar. Se você usar a embreagem, ela vai desgastar. Vai desgastar. A forma, o jeito é saber como é que você está sendo com moderação.
Controle de embreagem é necessário. Eu tô para te falar que para dirigir hoje, praticamente, assim, tudo tá relacionado ao controle de embreagem. Você vai parar, você vai arrancar, você vai trocar de marcha no morro, trocar mesmo, sem se arrancar. Você vai precisar de um bom controle, um domínio com os pedais ali para o carro continuar na força. Então é só saber usar de forma, assim, moderada. Gastar vai gastar. Vai gastar. O lance é que a pessoa que está aprendendo, ela demora um pouco mais, então acaba forçando mais a embreagem, o que pode gastar um pouco prematuramente. Mas depois de habilitado, cara, começa a usar outros recursos, o freio de mão, compra carro com assistente de partida em rampa. E melhor ainda, compra carro sem embreagem, compra um carro automático, acabou o problema. A partida de embreagem é tão caro, sim. O sistema O é sistema caro. é um pouco. caro. Pouquinho. Porque você tem que comprar o conjunto completo e no ainda começo, pagar a mão de obra. Igual o Ronaldo falou, no começo acaba gastando mais mesmo porque ela tá aprendendo. E aí, nesse da aprendendo, ela fica muito tempo segurando na meia embreagem. Aí a meia embreagem que é danada. Ela fica segurando ali Eu muito posso te falar, eu nem acho que gasta tanto assim. Ó. Nós compramos um carro que tava ruim de embreagem. Pensamos assim, vai acabar a embreagem. Vai acabar a embreagem. Ficamos com ele 6 anos e não E acabou. E o carro era da gravação, era aquele carro que era de dar pau. Come na aceleração e na embreagem. Era isso. Nós vendemos sem trocar o kit de embreagem. Exatamente. Exatamente. Agora sou eu, Isa, que vou fazer perguntas para você. Fala. Deixa eu ver se eu tenho medo de dirigir, mas sou muito inseguro. O que fazer? É fazer o curso, né? Fala aí. Dirijamente. Dirijamente.com.br. Se não resolver, volta cá e reclama que a gente faz ela devolver seu dinheiro. Tem gente falando como fazer 30 questões na hora da prova. Aí teórica, né? Aí também, lá no autoescolaonline.net. Tem um aqui que eu perdi ele, mas eu queria muito que você respondesse, Ronaldo. Qual a garantia do curso de vocês? Eu acho que vale para você, né? Fala lá, qual a garantia do seu curso e qual a garantia... Eu não dou garantia, não faz não. Se você não confia na gente, não vai não. Oi, gente. Nesse momento, tem mais de 9 mil alunos matriculados no nosso curso. E eu vou falar uma coisa para você. Estou falando o nosso, que é do teórico. Eu vou falar uma coisa para você. Só vem pra gente aqui aquela pessoa que já foi reprovada 3, 4, 5, 7 vezes. 8 vezes eu recebi. É a pessoa que tem dificuldade demais. Aí ela vem pra gente, chega aqui e passa. Então, quer dizer, o curso tem que ser bom, né? É óbvio que tem aqueles casos, tem gente que reclama, eu comprei o curso e não passei. A primeira coisa que eu faço é ir lá na matrícula da pessoa e ver como é que ela procedeu no decorrer do curso. Porque tem um roteiro de estudos ali. A pessoa sequer assistiu o curso todo. Ele começou a assistir, catou uma aula e outra, foi lá, fez prova, foi reprovado, tá reclamando. Ô, gente, se você não assistir, só comprar não vai resolver, não. É igual o lance das atividades que você passa ali. O cara comprou o curso seu lá. Se não fizer, não tem fez a atividade, não aprendeu, tá reclamando. Não tem como. Agora, se fizer, eu tenho essa garantia, eu tenho. Entrou, ali tem um roteirinho que você tem que seguir. Se você seguir aquele roteiro, eu não só devolvo o seu dinheiro, como pago em dobro o tanto que você pagou ali. É certeiro. Fez, passou. Falando do meu, fala do seu agora. Não, é verdade. Esse acompanhamento do progresso do aluno, a gente também tem lá na plataforma, né? E como tem a comunidade onde elas falam a dificuldade, então quando vem uma dificuldade, Isa, mas eu não estou conseguindo fazer isso. A primeira coisa que a gente faz, vai lá na plataforma, olha se ela assistiu a aula, se ela fez, tem lá, tudo lá, porcentagem e tal. Quais foram as aulas que ela assistiu? Eu falei assim, olha, tem uma aula na plataforma falando exatamente sobre isso. Assiste, faz o treino, se você não conseguir, volta aqui e me fala, ou melhor, faz o treino e volta aqui e me fala de qualquer jeito, conseguindo ou não conseguindo, me fala o que você aprendeu, o que você não aprendeu, como é que foi pra você, porque eu tenho certeza, se você aplicar o que tá ensinando lá, fizer junto comigo, você vai resolver seu problema, você vai resolver, vai tirar essa dificuldade, mas tem que fazer, tem que praticar. Até porque para você ajudar aquela pessoa que tem uma dificuldade extra, ele precisa conversar com você, precisa comunicar. E tanto no meu curso quanto no seu, debaixo da telinha onde tem o vídeo, debaixo ali tem um campo onde a pessoa escreve o que quiser. Todo dia eu vou lá e respondo. Tem gente que eu chamo ali por vídeo chamada, faz tudo. Então, esse é um diferencial. Esse é um diferencial, porque quando a pessoa remete curso online, fala curso online, ela acha assim, eu vou comprar um monte de aula gravada, vou ficar lá assistindo, não vou ter apoio de ninguém vai me responder, se eu tiver dúvida eu não sei, não sei o que eu vou fazer. Tem cursos assim. Tem. Os nossos tem, mas os nossos não. Tem que saber filtrar. Vamos aproveitar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, já que nós estamos falando de curso, o pessoal está interessado, o link do nosso curso para a prova teórica e o link do Dirijamente.com.br. Tabela. Ela falou que vai me pagar a comissão de 50%. Aqui, ó, só completando. Quando ele for lá, em São Pedro. Nós vamos.
Ó, só completando o que o Ronaldo falou. Tô falando do nosso curso, gente, é porque veio aqui no nosso Instagram, ó. Isso foi a Shirley Costa. Eu agradeço o professor. Eu passei porque eu assisti todos os vídeos de vocês. Graças a Deus. Agora deve ser pra prática, né? Que ela acabou a resposta aí. E para fechar, vou fechar, não é uma pergunta, né? É a Cormark, quem é o dono do Instagram vai saber. Vai estar falando assim, ó, só agradecer a esse trio que sou fã. Gratidão. Beijo para você. Beijo. Do Vale Pix né? R$100, olha lá. Você que assistiu o podcast todinho, já tá com tudo anotado, só preencher aqui embaixo o cadastro, ó, Vale Pix. O cadastro é nome, telefone e os códigos, tá bom? Os códigos apareceram aqui durante o episódio. Isso. Você que não conseguiu pegar esses códigos, não fica triste não. Você pode voltar ao episódio do podcast, que tá muito bacana, vale reforçar. Isa, agradeço imensamente a sua disponibilidade. Eu estava ansiosa. Ela, assim, pensa numa pessoa ocupada, que eu chamava, ela, não posso. Agenda lotada, sabe? Eu sei que foi difícil conseguir uma brecha. Muito obrigada pelo carinho, obrigado por ter, assim, percorrido essa distância para vir ficar aqui com a gente, para fazer um bate-papo bem 6 bacana. horas de viagem, né? Pertinho, ali de Mineiro, né? Vai deixar que a gente vai pagar Eu tô esperando vocês lá, eu tô esperando. Eu que tenho que agradecer pela confiança, pelo convite, pela oportunidade. Tô muito feliz, nossa, um sonho realizado. Tô me sentindo uma criança no parque de diversão, vocês não têm ideia. Você é uma excelente profissional, isso é reconhecimento do seu trabalho, é fruto do trabalho, né? Obrigada. Eu tenho certeza que o público também tem muito a agradecer, porque o conteúdo, tanto desse episódio quanto do de domingo passado, foi, ó... É, isso aí. Seja praticamente um curso de graça. É verdade. Galera, ó, beijo. Até a próxima. Tchau!